Aloha! Estamos aqui em mais um podcast e hoje é um dia muito especial porque eu tenho um grande amigo meu, um cara que já viajamos pelo mundo várias vezes, um cara que já fez muito pelo surf, não só no estado dele, que ele é de Santos, né, São Paulo, também foi morar lá em Santa Catarina, um cara que é um grande shaper, um grande empresário, um cara que tem uma vida disciplinada, um cara que eu tenho muita admiração. E ele veio de Santa Catarina para cá e ele é Avelino Bastos, meu grande camarada. Fala, Avelino. Beleza? Fala, Rico. Obrigado por prestigiar aqui o Aloha Podcast. A gente que tem tanta história, hoje o dia vai ser divertido, memorável, né? E gostei que você veio com a camisa Aloha. Eu sou grato com a camisa Aloha aqui. Muito bom ter você aqui. A gente vai bater um papo assim muito gostoso, falar um pouco sobre a história, sobre a cultura do nosso esporte. E eu gosto de trabalhar aqui, convidar pessoas assim como você, independente do que o atleta faz, pode ser do futebol, do vôlei, músico, jornalista, né? Mas pessoas assim que acrescentaram muito na história do esporte brasileiro. Uhum. E aí? Bom, primeiro tem que agradecer, né? Quem tem que agradecer sou eu, a oportunidade de estar com você aqui, né? Você é um dos meus ídolos, inclusive tem uma passagem contigo que marcou a minha carreira e marca a minha carreira até hoje. Mundial de 88? Não, muito antes. Muito antes. Eu vou falar um breve, assim como essa coisa de surf surgiu na minha vida, se tu me permite. Claro. A primeira vez que eu vi uma prancha de surf de verdade, eu morava numa cidade que não tinha surf. Eu morava em Paranaguá. Meus pais mudaram muito de cidade. Eu sou paulistano na Cesa, mas morava em Paranaguá, na Bahia ali. E eu vi uma vez, eu gostava de fazer barquinhos para mim, para brincar. E aí um dia eu vi uma revista Seleções, um cara descendo uma onda, uma matéria sobre o Havaí. Falei, cara, quero fazer esse barquinho. Eu tinha 9 anos de idade, 1970. Tentei fazer com uma tábua de passar roupa, não deu certo. Depois tentei com um pneumático de trator, boiava demais. Quando em 74 para 75 meus pais mudaram para Santos, eu vi uma prancha de surf pela primeira vez. E aquela coisa de vontade de fazer prancha voltou. Eu acho que a vontade de fazer prancha chegou primeiro em mim do que propriamente até surfar. Eu adorava aquele objeto, era um sonho, né? Mas a parte marcante, que naquele momento, lá dos anos 70, comecinho dos anos 70, tinha aquela revista Pop. Lembro. Né? E tinha umas matérias saindo de vez em quando na manchete, eu colecionava aquilo. E você é um dos personagens de lá, né, cara? Não tem como não ter você naquele momento lá. Quando eu cheguei em Santos e comecei a me envolver com surf de novo, logo no primeiro ano comecei a fazer prancha e tal. Um pouco mais adiante eu comecei a pensar assim, cara, eu tô shapeando em São Paulo, Santos, já viajava muito para o Sul, eu conheci uns meninos aqui do Rio de Janeiro, que naquele tempo ainda não tinha uma fábrica formatada, é o Cláudio Vale, o Beto Santos, o Marcos Conde, o André Cotrim. Já é uma segunda geração, uma segunda geração. Conheci esses meninos no Sul, eles me convidaram para vir para o Rio, conhecer o Rio, que eu nunca tinha surfado no Rio. E vim aqui, fiquei na Barra da Tijuca, onde eles moravam aqui com eles ainda não eram Cristal Grafite na época. E um dia nós fomos surfar na prainha, e eu entrei dentro d'água, já fazia prancha, já me achavam um bom fabricante. Mas eu estava no comecinho, né? Eu vi você na água, falei, cara, vou chegar junto, né, cara? A chance que eu tenho de falar com o ídolo, né? Falei, ô, Rico, tudo bem? Você, opa, tudo bem? Lá no line-up, né? Pô, Rico, tal, não sei o quê. Daí eu pedi emprego para você. Falei assim, Rico, você está precisando de um shaper? Você fala, puxa, cara, vou te falar na real, a gente já está com a equipe montada, acho que o Coronig já shapeava contigo, tinha mais uma rapaziada, a equipe tá montada, mas, pô, deixa eu ver tua prancha. Você viu minha prancha, me elogiou, falou, trabalho bom, vai firme, continua, você vai se dar bem. E aquela tua linha de educação, de elegância de me tratar no line-up, né? Pô, aquilo me marcou. Eu falei, cara, eu quero ser assim. Eu quero ser gentil, quero ser amável com as pessoas aonde eu chegar. E aquilo me deu uma... Eu já tinha, digamos assim, uma forma de ser. Nunca fui muito bronco, na verdade. Não que eu tenha alguma coisa contra isso. Mas aquele teu tratamento, para mim, me deu uma... Tratar todo mundo bem, né? Por que não, né, cara? E você era o grande ídolo naquele momento. Já um fabricante super experiente, com aquelas tuas pranchas de canaleta com amarelas, que eu achava aquilo demais, cara. Aí, quando eu tive a oportunidade de chegar perto de você, eu falei, cara, vou bater na porta ali, né? O cara tá aqui no fundo comigo. Que bom. E eu também aprendi essa maneira de ser gentil com a vida e principalmente com o Randy Herrick. Sim, que Lorde, né? Pouca gente sabe quem é o Randy Herrick, mas ele que montou a primeira IPS, International Professional Surfing, que depois virou SP, que depois virou WSL, né? E ele é um cara que me ensinou a shapear, viajamos pelo mundo,
Ele veio para o Brasil em 74, fomos para Noronha junto em 74. Era um cara que sempre tratava todo mundo muito bem, né? O prazer de viajar pelo mundo, o prazer de ir num bom restaurante, mais tarde o prazer de tomar um bom vinho. E até hoje, mais de 50 anos depois, eu continuo sendo um grande amigo. E aqui minha reverência aqui para o Randy Herrick, um cara que é o meu guru do surf. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. Quando a gente começou a fazer o circuito mundial e a equipe, ele tratou a gente muito bem no Havaí. Nos acolheu muito bem nos eventos. Sempre foi um cara ele muito que fez a Trips Coroa, né? E sempre foi um cara muito elegante nas colocações dele e um cara bem tranquilo. Né? Um cara tranquilo, né? Sempre procurando as soluções possíveis, né? Inteligente. E que não deve ser fácil fazer um campeonato no North Shore. As pressões são muito grandes. Ele lidava muito bem com todas as pressões. Ele sabe. Então, é um grande professor. Antes da gente começar aqui, eu queria agradecer a Que Boa, que é o nosso patrocinador aqui. Gente boa só usa Que Boa, né? Essa água sanitária desinfeta, é um produto espetacular. A quinta maior empresa do mundo, né, cara? Então é o líder no Brasil. Também tem o Sense, que é um amaciante para a galera que faz jiu-jitsu, que deixa aquela roupa de borracha molhada no carro, aquela laca, bota o Sense, fica legal. E também a TIR, né, que é uma empresa espetacular, é uma empresa de energia, mercado livre de energia, né? Então, hoje em dia, é só energias limpas, né? Então, é muito legal, porque com essa preocupação do mundo ecológico, um mundo mais preservado, é uma forma de você economizar também. Não posso deixar de agradecer a Cia Duarte, que mandou um presentinho aqui para você. Opa! Abre aí, por favor. É uma lorrinha aí. Com licença. Pode abrir aí à vontade. O cara é convidado para o evento aqui. E ainda ganha presente, cara. Tem que ser, cara. A gente sempre trata todo mundo bem, né? E ainda tem mais. Pode abrir. Vai ter o gourmet, né? Você sabia que vai ter um gourmet aqui mais tarde pra gente. Eu já ouvi falar que, a coisa é boa. Já ouvi falar. Eu fiquei, é bom. E queria falar para vocês agora, Açaí Rico, em todas as lojas do Zona Sul, 45 lojas, estamos com esse produto aí. Que show, dá para escalar, estou muito feliz, é isso aí. É um dos grandes produtos, acho que brasileiro de reconhecimento internacional. É o açaí, né, cara? Aqui, porque o café é talvez o primeiro, mas o açaí vem internacional. Internacional. Né? Avelino, dando sequência aqui à nossa entrevista, pode ir abrindo aos pouquinhos aí, né? Rapaz, porra. Então mostra aí. Léo da Cia Duarte, cara. Aí, ó. Olha lá, uma lorrinha. Vai lembrar de mim, hein? Com certeza. Pô, prazer. Vai botar lá. Esse papo que eu te falei de a gente se encontrar no line-up é uma coisa que eu lembro sempre, cara. Pra mim foi uma coisa muito positiva, muito marcante. Eu acho que, às vezes, o pessoal me considera o embaixador do Brasil, porque eu fui para o Havaí, tratei todo mundo bem, todo mundo me tratou bem, vou para a Austrália, para a Indonésia, para o Japão, qualquer lugar. Então, é bom a gente poder, como é que se fala, ter essa vibe boa de receber bem as pessoas. Eu viajava muito pelo Brasil, depois desse período, logo em seguida eu comecei a viajar para fora do país e carreguei isso ali. Porque dá para ver que quando você está no astral positivo, por mais que o lugar possa ser tenso e tudo mais, você chega tranquilo, educado, respeitando, cara, as pessoas te acolhem. Eu fui para o Havaí em 72, né, cara? Nessa época não tinha muito localismo, não. Todo mundo tratava todo muito bem, né? Ainda não tinha... O espírito havaiano é muito parecido com esse espírito familiar brasileiro, né? O havaiano, se falando com você, quando você quer conhecer, por exemplo, Michael Rowe, conhecer a mãe dele, conhecer o irmão dele, que já faleceu, a rapaziada local, quando você entra na intimidade familiar, o cara passa a ter um respeito diferente de você, admira mais, melhor do que quando você vai lá, só quer surfar e vai embora, entendeu? Assim, não liga para o lugar, você tem o pessoal não te respeita, né? Eu percebi muito marcante isso em 2014, quando eu estava vendo o Pipe Master, quando o Medina foi campeão pela primeira vez. E aquela torcida, tinha muita gente do Brasil na praia, muitas famílias, pais que foram com filhos para ver a final do campeonato, o Pipe Master. E os havaianos, aí eu com alguns amigos havaianos, Tom Stone, o pessoal da Town Encounter, aquele pessoal... Tá mandando em Tom Stone? Esse é das antigas mesmo. Esse é das antigas, com as pessoas balaia dele, cara. O cara é o espírito havaiano resgatado.
E a gente estava ali na praia, quando começou aquele movimento, aquela torcida, família, pessoal, os havaianos falaram assim para mim, cara, por isso que a gente gosta desse pessoal, porque eles são que nem a gente, eles apoiam a família. Os americanos, os australianos são muito individualistas, muito fechados. E os brasileiros, eles têm esse calor que a gente gosta. E no final do campeonato, os havaianos estavam torcendo pelo Medina. Maneiro, né? Parece até... Maneiro, porque é aquele espírito familiar. O havaiano me lembra muito, sabe, porque o baiano, sabe assim, não só pela cor também, né? Mas também pelo aquele lado de receber, assim, né? A leveza, né? E os havaianos são uns caras muito legais, desde que você não ofenda eles, entendeu? Porque eles querem... E não tem segunda chance de ofender, né? Você fica marcado, né? E aí é muito legal. Já fui lá desde 72, tenho um carinho muito grande, tem vários amigos. Tem um reconhecimento muito importante. Eu vou para lá, sei lá, 53 anos, 54 anos, nunca fiquei num hotel, sempre tem uma casa para me receber. E aí se torna mais barato. Lógico. Porque nos anos 70, 80, era realmente caro sair do Brasil. Né? Era uma aventura, você juntar a capital, juntar a possibilidade, chegar num lugar desconhecido. Qualquer dólar era muito dinheiro para nós. E hoje é mais caro ainda, né? É mais caro, mas hoje é mais fácil. De ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Hoje, viajar não é uma coisa... Teve aquele tempo no Brasil que você tinha que deixar um depósito compulsório para viajar, não lembra? Você tinha que pagar um dinheiro, uma taxa para o governo para você ir embora, para tentar resgatar quando voltava e nunca resgatava. Os caras encontravam N coisas. Você só podia... a mãe só podia mandar $300 para o exterior, era o máximo, né? Avelino, vamos lá. Como é que foi o seu primeiro contato com o surf? Foi em Santos? Não, meu primeiro contato foi... Eu era molequinho, 5, 6 anos, eu ganhei uma pranchinha de isopor, né? Uma planonda. Eu morava em São Paulo ainda. Quando nós mudamos para o Paraná, eu comecei a... sempre gostei de fazer coisas com as mãos. Artesanal. Eu sempre gostei de... Eu queria fazer meus brinquedos. Então, eu comecei a fazer barquinhos de madeira, com vela, com astrame, toda essa coisa, né? E aí, vendo aquela revista Seleções, eu vi a prancha de surf pela primeira vez. Falei, cara, eu quero fazer esse barco. Aí, na casa de um amigo meu, que era vizinho de frente, tinha uma tábua de passar roupa largada lá no quintal, no entulho. Eu pedi para a mãe dele, descasquei aquele entulho todo, né? E botei uma quilha de chapa, de ferro embaixo. Sei. Fomos para a praia, aquele troço afundou. Era uma mini madeirite. Uma mini madeirite, mas tábua de passar roupa. Aí meu pai viu minha frustração, me deu um pneumático de trator grandão. Eu dobrei ele no meio, aquele Donut, dobrei ele no meio, amarrei com uma cordinha. Eu lembro até hoje, roubei uma cordinha de varal vermelha da minha mãe, amarrei, enfiei uma madeira aqui, fomos para a praia de novo. Só que ao contrário do madeirite, flutuava demais. E aquele moleque de 9 anos, falava, caralho... Mas é divertido, né, cara? Eu falava, o que será isso? Aí nós mudamos para o interior, morei em Campinas, no interior de São Paulo, e daí mudamos para Santos. Quando cheguei em Santos e vi pela primeira vez uma prancha de surf, eu falei, é assim? Comecei já a perguntar. Você morava onde lá em Santos? Eu morei no Canal 1. Com Picuruta? Vizinho do Picuruta. Nós morávamos na mesma rua. Nossa Senhora. Picuruta, né, cara? E você foi para Santa Catarina para fugir do Picuruta? Porque, não, para fugir não, mas para levar uma influência santista para o sul. O Picuruta é uma pessoa, eu vou chamar ele de personagem. Ele é um personagem. Mas eu posso dizer que talvez o Picuruta seja o melhor surfista que nós já tivemos. Que eu já vi surfar ao vivo. Toca aqui, não, porque o Picuruta, assim, as pessoas eu levei para o Havaí em 81, olha como é que eu era maluco, hein? Levar ele e o Almir para o Havaí, dois santistas, Dois santistas, né? Eu tenho muito carinho, muito... Ele chegou no primeiro dia em Sunset, eu fui que a dele, ele ganhou do campeão americano lá em Sunset 10 pés, né, cara? Eu fui o CAD é quando você entra dentro d'água e orienta o surfista, ele pegava a onda, assim, entubou e saía lá no inside, né? E lá no Havaí, nessa época, só tinham 3 caras que entubavam tão bem quanto ele. Quem entubava muito bem? Michael Hall, Danny Keloha, Mike Ladell, né? Mike Ladell, né? Então, ele tinha um nível, assim, espetacular, só que não tinha dinheiro naquela época, né? A gente estava em formação, né? Então, eu comecei a surfar ali em Santos, né? Era o vizinho do Picuruta. O Picuruta já tinha começado a surfar antes, ele já era talentoso mesmo. Os irmãos são muito talentosos, tanto o Almir, que veio a ser um shaper bem importante na Baixada Santista, e o irmão mais velho deles, o Lequinho, que era ambidestro. O Lequinho surfava para os dois lados de qualquer jeito.
Talvez fosse o mais talentoso dos três, tá? Porra, olha, mais talentoso que o Picuruta. Pelas habilidades que ele tinha. Ah, é? Mas o Picuruta, na verdade, as habilidades dele, fora a habilidade de surfar, é o bom humor dele. Ele inventa apelido para todo mundo, história para todo mundo. Então ele é um cara contagiante, né? Ele ia ter virado esse circuito mundial de pernas pro ar, cara. Se ele fizesse hoje em dia. Eu tenho cada história do Picuruta que ele já teve aqui, sabia? Como não, né? Como não? Foi um dos primeiros. Teve que cortar, depois de 3 horas de conversa, chega. Uma coisa agora gozada, né? Até postei. O Fast Ed me ligou pedindo para fazer uma prancha aqui para entregar no Brasil. Meu amigo conhecia até antes dos Black Trunk existir ele, né? E aí fiz a prancha, né? Aí como o Picuruta estava lá no Havaí, eu dei a missão para ele ir lá cobrar o Fast Ed. Fast Ed tem que cobrar. Aí o Fast Ed pagou a prancha tudo direitinho. Agora a missão mais difícil é eu receber do Picuruta. Né? Receber a grana do Picuruta vai ser difícil. Mas né? você sabe que o Picuruta tem uma parada, ele deve ter falado para você, ele tem uma parada social de animais muito legal. Tem uma escolinha de surf em cima do quebra-mar. Ele usa a minha logomarca, sabia? Ah, é? Aquela logomarca é minha. Olha só. Eu deixei porque o Picuruta é da minha família, né? Para ele. Aqueles 3 bonequinhos. Né? É a minha logomarca original, né? Quando eu tinha com a Hadley, né? Sim. Ele é um cara assim que eu tenho muito carinho, levei ele para o Havaí. Eu gosto muito dele, cara. Viajando pelo mundo inteiro. Eu vi aquele cara surfando em Santos, que é uma onda, digamos, mais cheia, menos força, mas o que aquele cara surfava naquela onda... Uma elegância, né, cara? Cara, uma habilidade, uma criatividade. É assim, você não sabe o que ele vai fazer. Isso é uma coisa, ele pode fazer qualquer coisa. Ele não é previsível, né? O que eu gosto do surf é o atleta que é imprevisível. Né? E ele é muito natural, né? Tudo fica bonito, né? Ele faz imprevisível, mas tudo fica bonito. Eu joguei um campeonato mundial lá em Porto Escondido, até você que acompanha muito, né? Era bem diferente. Era um palanque que você não precisava dar nota. Você dava nota para você no final da bateria julgar quem era o melhor atleta. Né? Era uma bateria de 3, né? E era eu, Net Young, o Gary Linden e mais um havaiano lá, né? E, cara, não deu um errado, cara, porque Porto Escondido, aquele tubão, né, cara? Assim, o Phil foi campeão mundial. Eram 16 campeões mundiais surfando e o Phil foi o campeão dos campeões. Né? E os brasileiros, e o Picuruta surfou numa maestria, teve uma onda lá, uma bateria, cara, ele pegou uma onda, um tubo, tirou 10, mas não teve uma segunda onda, nem com não conseguiu, o mar estava grande e não pegou onda nenhuma, né? Faltou a complementar. Na real, ele merecia ter ganho a bateria, mas teve um cara lá que teve 9,5, outro 9,5, e aí, mas ele merecia, entendeu? Ter ganho só com aquela elegância, aquele tubo, né? Eu me lembro disso daí. E até vou falar aqui, foi interessante. Na finalíssima dos 4 dentro d'água, os 4 finalistas julgavam os 4 juízes. Olha. Né? Uma coisa inédita. Uma troca. Uma troca. E o mar grande, né? 10 pés, séries maiores, grandes, né? Assim, Porto Escondido. Eu, Net Young, Gary Lin, todos que eram bons. E o Net era o master, era o melhor de todos. Sempre foi tricampeão mundial, surfava melhor que todo mundo. Aquele tamanho de pé, aquele comprimento dele no pranchão. Ele era muito habilidoso, né? E aí, cara, eu me lembro que veio uma onda enorme, espetacular, e eu rabei o Net Young, cara. E a imprensa toda lá, aí eu rabei o cara, mas naquela fomeagem, aí voltei lá, pedi desculpa pro Net Young, né? Pô, sorry, né? Aí, quando saiu dentro d'água, eu falei, porra, nego, mandei mal, né? Aí, cara, os havaianos me levantaram, me botaram nas costas, que eles não gostavam muito do Net Young. Aí eu fui o campeão, entendeu? Da bateria. Da bateria dos juízes. Dos juízes. Eu errei, aí me deram um corvo, né? Eu acho que era não sei se era Corona, a cerveja lá que estava patrocinando. E aí foi legal, deve cara. Deve ser a tequila José Cuervo. José Cuervo, que é o corvo. Lá, né? Mas, é uma tequila mexicana. Me marcou muito, cara. Uma coisa que eu achei que eu estava totalmente errado, aí acabou o pessoal gostando. Já foi em Porto Escondido? Não fui a Porto Escondido, já viajei a costa do México, de Mazatlán a Rio Nexpa e voltei várias vezes, mas nunca cheguei tão ao sul. Mas viajei de carro lá pela costa, parando de
de praia em praia, cara. O México, mapeando, dos anos 90, mapeando praia em praia. Parar aqui, vamos cair. Espetáculo, né? Cara, tem muita onda. Talvez eu acho que é o país que mais... Depois da Austrália, que tem mais costa com onda. Água quentinha, água né? 100 graus, né? Assim, várias praias com ninguém no mar. E você só vê um poste, uma mandíbula de tubarão, que é o símbolo de dizer, ó, tem tubarão lá aqui. Tem tubarão? Bastante, porque as saídas de rio, daquele pedaço da costa ali, tem a Barra Califórnia, daí tem aquele golfo. Dali para baixo, naquela costa, tem muito rio que formam aquelas cabeças. Lá... E por ter esses rios, tem muito tubarão. E Porto Escondido, a onda é tão grande, tão tubular, que a gente sente medo, não tem nem pensa no tubarão, né? Mas voltando lá, fala um pouco de Santos, que eu tenho muito carinho por Santos, porque o primeiro campeonato que eu ganhei foi em Santos, na Ilha Porchá. Eu ganhei abaixo de 15 anos e o Mudinho ganhou acima de 18, né? Acima de 18 anos, né? Santos, para mim, foi assim uma escola incrível, porque Santos, ao contrário do Rio de Janeiro e da capital, São Paulo, que as pessoas eram mais integradas, viajavam mais, tinham conhecimento do mundo fora. Santos fez um desenvolvimento de surf muito próprio, muito interno. Tanto que quando eu comecei a surfar e fazer prancha em Santos, a gente não usava pés e polegadas. As pranchas tinham 1,90 m, 1,95 m, 48 centímetros de largura, 7 centímetros de espessura. Os nomes das pranchas eram tudo em português. Era uma cultura muito dela. Local, né? Local, porque tinham caras como o Homero. Os Twins, os Argentos. Os Argentos, né? Tinha o Horácio Cocada, que fazia pranchas de epóxi naquele tempo, o Limoeiro, o Akira, caras assim que você fala assim, quem são esses caras? Mas lá dentro eles eram pessoas interessantes. E eu cresci ali, querendo fazer prancha. Aí tinha um amigo meu que fazia prancha para ele mesmo, que é o China, o Aldemir Souza Lobo. E eu falei, pô, me ensina a fazer prancha? Tal. Eu tinha 15 anos. Né? Não sei, tudo era muito segredo tal. Aí o meu pai falou com o pai dele, falou assim, fala pro China ensinar. Aí o pai dele falou assim, ensina o rapaz, ele quer aprender. Ele, todo meio disse, tá bom, vai. E me deu todas as orientações, me emprestou ferramenta e eu fiz a minha primeira prancha. Que legal. Né? E essa influência... Que é difícil naquela época você ter... Não tinha tutorial de nada. E as pessoas tinham... Banho parafinado era segredo, não é? Pô, um banho parafinado... Com monômero, né? Com monômero, tinha que derreter. Eu toquei fogo na cozinha, tentando derreter cera, aquela coisa toda, né? Muito bom. E a primeira prancha que eu fiz, ela tem um tamanho específico. Ela tem, na realidade, ela tem 1,93 m. Não consegui fazer 1,95 m, porque o quartinho que eu fiz era tão pequeno que a prancha não cabia paralela à parede. Ela tinha que ficar o bico no canto e a rabeta no canto. E eu trabalhar diagonal. Eu tinha que passar por baixo. Pô, primeiro dia que eu laminei, depois de shapear, cheguei em casa com os cabelos tudo duro aqui, minha mãe falando, ai, meu filho, ela me deu uma touca de banho e um plástico de geladeira para eu vestir, porque eu tinha que dar banho, passar para um lado, passar para o outro. Caía a resina, né? Caía a resina. Mas que legal, então, isso que faz... eu tenho essa prancha até hoje, para você ter uma ideia, cara. Eu guardei a minha 001 de dezembro de 76. Cara, então foi a minha carreira começou ali, eu comecei a evoluir, daí logo conheci um pessoal de São Paulo, frequentando muito o Sul, a gente começou a viajar. Como eu conhecia o Paraná, tinha morado ali, eu sabia da Ilha do Mel. Daí eu comecei a ir com meus amigos para a Ilha do Mel surfar. Acampamos, várias vezes acampados na ilha. Isso foi uma época muito de ouro, né, cara? Muito vazia, matinhos, em feriados, praticamente só a gente acampado lá pegando onda, Farol de Santa Marta, daí o outro amigo da gente, o Mauro Rabelé, que hoje é diretor técnico da CBS, ele tinha a família dele de Laguna. Então a gente começou a ir do Paraná à Laguna, acampando em tudo que podia. Foi muito legal. Fase... E meu pai, que era muito incentivador, enfiava todos os meus amigos no carro, 4, 5 amigos, e levava para os lugares. Levava para Matinhos, largava a gente com barraca, falava, vou buscar vocês daqui uma semana. Que legal. Ilha do Mel nos levou, olha, fiquem aí um mês. Aí foi lá nos visitar, a gente quis ficar mais um mês. Ficamos 2 meses. Foi um momento muito legal, né? Que hoje em dia você não tem mais esse dia, como a gente acampava em Saquarema, acampava em vários lugares do Brasil. Hoje em dia você vai para o hotel, hein? Não pode. Hoje praticamente não pode. Se você chegar no meio de uma praia e botar uma barraca, alguém vai ver, você está acampado. Não pode. E hoje, acho que naquele tempo a gente tinha malandragem. Hoje em dia tem malvadeza. Tem gente muito malvada hoje. Naquele tempo tinha malandragem, maluco, tudo bem. Hoje em dia acho que tem muita maldade no processo. Então,
pegar 4 amigos de 15 anos, deixar numa praia acampado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Vai dar algum problema. Com certeza. Entendeu? Eu acho que nesse ponto a gente regrediu muito. Perdemos muito. Perdemos Mas muito. o mundo evoluiu para essa situação, né? Evoluiu negativamente, né? Eu acho que o mundo evoluiu tecnologicamente, mas o ser humano ainda está parado em algum momento lá de brutalidade, né? Mas o surf me mostrou isso tudo. E aí eu comecei a crescer nesse troço, daí teve eu conheci a galera do Sul ali, o pessoal da Cristal Grafite, que ainda não era Cristal Grafite, vim para o Rio, tive essa passagem, e aí comecei a evoluir, shapeando em São Paulo. Que ano era isso? Eu comecei a shapear em 76, 77, 78, em 79 eu acabei o colegial, em Santos, prestei vestibular em 80 e passei para a Federal de Santa Catarina. Eu queria sair de Santos. Por que você queria sair de Santos? Porque em Santos eu achava que eu era apenas mais um. Eu ainda, Avelino, um dia ele vai ser legal. E é meio fechado, né? Bem fechado. E tinham caras realmente muito bons. Eu falei, cara, eu quero fazer o meu projeto. Como é que é o meu projeto? Aí eu falei, eu vou para uma cidade para começar meu projeto a partir de lá. Aí eu passei naquele ano eu fiz 10 vestibulares. Zerei em 9, passei só na Federal de Santa Catarina para engenharia química. Aí fui para lá. Aí fui estudar, montei a minha fábrica Tropical Brasil. Fui eu, o Zeca, que hoje é um profissional altíssima qualidade, faz degradê, faz ampol, tem a fábrica de laminação dele em Santos. Eu e ele fazíamos uma prancha chamada Tropical, eu fazia a prancha lino, e com o Zeca eu fazia a prancha Tropical. Quando nós mudamos para Santos, para Florianópolis, a gente incorporou o Brasil, que era uma marca que o Cisco Arana fazia, tinha deixado de fazer prancha Tropical Brasil. Falei, Cisco, eu vou botar na nossa prancha Tropical, que eu vou botar o Brasil também e tal. E como nós tínhamos tucanos em casa dos meus pais, virou o logo da marca. Aí virou aquele tucano. É muito bonito. Já teve tucano? Já tive. Nós tínhamos estimação em casa. Eu tinha um também. Hoje em dia nem pode ter mais. Nem pode. Hoje não pode nem ter uma pluminha. Se tiver uma pluminha já está frito, né? Quanto mais ter o bicho inteiro. E aí a gente fui para Floripa, e aí uma pessoa muito interessante, eu tinha essa coisa na cabeça de equipe, eu queria ter uma coisa mais profissional, queria me promover. E o Paulo Issa, que é o fabricante da Squalo, que eu chefiava para ele, fazer os campeonatos de Ubatuba, ele chegou para mim e falou, Avelino, você está indo para o Sul? Faz o seguinte, monta uma equipe legal e, vocês vão deslanchar, cara. Vocês vão deslanchar, monta uma equipe legal. Aí eu estava já shapeando em São Paulo, fui para o Sul, daí eu montei uma equipe com jovens de Santos, desconhecidos, e jovens de Santa Catarina, desconhecidos. Nessa entrou Luiz Neguinho, Orelhinha, Fê Correia, Taíl. Só nego casca grossa. Mas naquele momento eram todos jovens de 17, 18 anos. O Brasil não conhecia. Pegava muito. Orelha pegava muito. É de Santos, não era? É de São Vicente, né? É de São Vicente ali. Você conheceu o Pretinho? Não. Ele foi campeão, faleceu. Ele era de São Vicente. Não conheci. O Pretinho não conheci. Aí eu juntei um pessoal de Santa Catarina, eu fiquei um ano ali montando a fabriquinha, durante um ano, para montar e fundar a Tropical Brasil. Ficou pronta em final de 81, e aí a gente entrou na carreira, eu convidei esses meninos. Tá aí, lá do Sul, por exemplo, o Davi Rosadel, Bilo, só nego bom. Bita Pereira, surfistas muito bons que não tinham visibilidade. Certo. Através desse campeonato a gente ganhou uma tremenda visibilidade, e aí a marca ganhou espaço no Brasil e daí começou a crescer. Em Santos, cara, eu tenho assim memórias maravilhosas. Quando eu fui para lá, sabe como é que eu fui para o Rio, para Santos? De navio. Tinha uma linha Dom Eugênio C que fazia para Santos, né? Imagina. E era uma linha regular? É regular, cara. Nossa, entendeu? Aí foram 10 malucos dentro do navio competir lá em Santos, né? Que ano que foi? Foi nesse ano de 67, 68. Lá por 77, 78, eu lembro que tinha um campeonato brasileiro que era feito no Quebra-Mar, que era o campeonato Quebra-Mar. E foi um ano lá, foi uma equipe acho que foi Bocão, André Pizzales, com umas pranchas verdes da Company. Não, não era da Company, não, era da... Cantão. Eu que fazia a prancha do André. Pegava muito, né, cara? Muito, cara. E aqueles caras, eu vi aqueles caras organizados, com pranchas iguais. Eu falei, esse troço aqui, cara... Aqui tem alguma coisa, bacana, né? Tem uma coisa bacana essa organização. E eu sempre fui um cara meio querendo ser organizado. Então, quando eu vi alguma coisa organizada... Você viu que era positivo? Positivo. Daí eu montei a primeira equipe Tropical Brasil, com camisetinha,
todo mundo com Tropical Brasil escrito. Comprei uma barraquinha de hoje praia. nem tem mais isso, né, cara? Não tem. Hein? Não tem. Aquilo é uma coisa tão maneira. Eu lembro da equipe da Headley, da Comp, Tropical Brasil. A gente montou a barraquinha de praia, comprei uma barraquinha de praia numa loja de Hermes Macedo na época, e o todo era assim, surf, botei a cama, fiz umas faixas Tropical Brasil, e naquele tempo a gente espetava a prancha na areia, né? Botava as pranchas em pé na areia, né? Os guarda-sós, né? Guarda-sol, fiz aquilo. Todo dia eu ia para a cidade, comprava um jogo de camiseta Hering de uma cor, levava para o cara que fazia a seda para mim, para ele estampar Tropical Brasil. Todo dia a gente foi mudando de cor. E todo dia a gente pegava aquelas camisetas e dava para as gatinhas de praia a cor do dia anterior. Certo. A gente foi... E a praia virou. E por que você acha que hoje em dia perdeu esse feeling, raiz, né? Porque eu vivi a primeira equipe de surf, eu levei para a Austrália, né? Olha os caras. Valdir Vargas, Cauli, Federico Doré, quem mais que era? Era só fera braba, entendeu? E era um prazer, né, cara? Você levava Roberto Valério, né? Nosso querido. Fiz 20 pranchas para levar os caras para a Austrália, comprei 4 tickets, era uma iniciativa totalmente, né? Sim. Por que você acha que hoje em dia perdeu esse brotherhood? Sabe o que é brotherhood? Sim. Essa forma, essa confraria, essa comunidade assim tão especial. Eu acho que o surf, ele sempre foi um esporte individual, é um prazer que você não consegue colocar outra pessoa para fazer. Eu acho que a gente tinha uma irmandade, as pessoas gostarem do surf em si, e de repente eu acho que ele ganhou uma alça de competição muito forte. Que eu me beneficiei disso. Eu construí minha carreira em cima da competição. Em cima de... quando montei a primeira equipe, a turma fala assim, você virou técnico. Eu falei, não, eu não sou técnico, eu só estou tentando ensinar as pessoas a usarem melhor a prancha que eles têm. Eu sei o que eu estou fazendo como prancha, mas como é que eu faço um cara como o Luiz Neguinho, com um surf super moderno, como é que ele aproveita mais essa prancha? Então a gente conversava muito, e ele ia para dentro da água, tentava fazer as coisas, falava, não é que funcionou mesmo? Legal, e aí isso foi me fazendo... né? E esse conjunto funcionou muito bem, mas eu acho que o surf deu uma estolada num determinado momento. Eu acho que o modelo de avaliação, essa coisa da competição, tomou tanto espaço corpo, na cabeça, né? Tomou tanto corpo, que abafou o cara gostar de pegar onda para ele. E passou a ser um gostar de pegar onda para os outros verem. Então hoje o modismo, né? O cara quer aparecer, não importa mais a onda. Eu me lembro antigamente, no Havaí, os caras ganhavam um campeonato pelo estilo, né? O Betão tinha um estilo muito bonito, né? Eu me lembro Jeff Hackman, o Bob Jones. Bob Jones até pegava muito bem, mas tinha mais o estilo. Jerry Lopes, né? Eram grandes estilos assim que ganhavam os campeonatos, não só pelo surf, mas também o estilo contava muito. Talvez eu possa estar falando uma besteira, mas assim, eu vou pegar bem isoladamente o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, certo? Ali de 75 a 85. Eu acho que foi um momento mágico onde o surf ganhou uma projeção de profissionalismo, notoriedade como os campeonatos ficaram mais robustos, mas o surf perdeu na jornada uma coisa que me fez abrir mão da competição. Hoje eu não quero mais fazer prancha para competição. Eu percebi que naquele tempo, um aparecia de 1 quilha, outro aparecia de 2, outro aparecia de 3, outro aparecia de 4, cada um tendo uma abordagem diferente do surf, e você comparava essas abordagens. Então, os surfistas eram muito... bons surfistas e também eram shapers, eram designers. Introduziam técnicas nas suas pranchas para evoluir. Então o surfista era muito curioso por algo que podia fazer ele se desenvolver mais na onda dele. Certo. Hoje em dia, a coisa é mais posterizada. Ninguém quer mexer na prancha. O surfista competidor, apesar de ser muito radical, ele é muito conservador. Se você faz uma prancha diferente para ele, ele não quer. Ele tem medo de sair do... Eu tenho uma passagem que aí definitivamente eu resolvi não ter mais equipe como competição e eu mudei um pouco minha cabeça como designer. Eu fiz prancha para um determinado grupo e que me provocava muito, queria coisas diferentes para o cara evoluir. De repente entrou um novo grupo de competidores onde eu fazia uma prancha diferenciada, falava para o cara, experimenta lá. Um mês depois, deu onda boa, usou a prancha? Ele falava assim, não usei. Eu falei, mas deu tanta onda. Falei, mas por que você não usou? Cara, eu não queria perder a caída. Vai que eu não me dou bem. Eu falei, cara, mas vai que tu se dá bem. É uma chance dele poder... Vai que se dá bem. Não quer perder uma caída para experimentar algo que pode te dar um plus. E aí eu percebi que o competidor hoje,
Ele tem medo de mexer no equipamento Mas dele. eu acho, assim, tipo assim, antigamente tinha muitas variedades de modelos, né? Sim, Várias criatividades, sim, né? sim. Principalmente quando veio do longboard para o shortboard, muitas novidades, múltiplas quilhas, né? E hoje em dia todos os desenhos são muito parecidos, né? Sim. Assim, 90%, tanto que muita gente faz prancha. Só que o shaper da competição que a gente está falando tem que saber o que o cara precisa para evoluir naquele detalhezinho pequenininho, né? Sim. Né? Você concorda comigo? Concordo. Né? É uma Assim, plataforma, hoje tem uma plataforma muito, assim, a gente pode falar disso a vida toda, a gente pode ir e voltar, mas eu acho assim que a própria indústria de fabricação de prancha trabalha contra ela, na minha opinião. Já que a coisa ficou um negócio milionário, os prêmios são lá em cima e os patrocínios ainda maiores de um pequeno grupo, não todos. Muita gente não está ganhando nada nesse circuito mundial. grande maioria, né? Tem 4, 5 que ganham muito bem, né? 10 que ganham mais ou menos se mantém e o resto depende exatamente do resultado do campeonato para ir para o próximo. Isso sempre foi assim, mas agora piorou. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, mas hoje tem muito menos patrocinadores. Não, e os valores são muito maiores, né? Custa caro. Mas o que eu percebi? Que esses caras começaram a ir para uma parte assim muito fechada de design. E hoje você não tem mais nenhum surfista competidor que seja um bom shaper, que seja um bom designer. Como foi Simon Anderson, como foi Jerry Lopes, como foi você, que era o cara que estava lá buscando algo mais para dar um plus e oferecia para os outros. Esse grupo se desconectou. Se fosse pensar como uma Fórmula 1, tá ok, tem os designers, tem os engenheiros e tudo mais, vamos pensar dessa forma? Então vamos pensar. Só que a indústria de prancha não passou para isso. Hoje em dia o cara está competindo no circuito mundial, ele ganha 100 pranchas do patrocinador dele. Tem alguns 150 pranchas. Eu chamo de prancha guardanapo, o cara usa e joga fora. Eu acho que isso é um desserviço para a nossa categoria de designer, de shaper, de fabricante. Porque uma prancha, hoje, você fazer uma prancha com surfista profissional, é a prancha mais barata da fábrica que você pode fazer. Menos resina, o bloco mais leve, a fibra mais fina, só lixada. O cara usa uma prancha que custa $300 para fabricar. E o cara está disputando milhões em prêmio. Eu acho que é um desserviço. Esse cara não tinha que ganhar 150 pranchas. Ele tinha que ter 10 pranchas que valem $30 mil cada uma. Você está entendendo? Pranchas mágicas. Pranchas que só ele pode ter. Não a prancha que o cara pode comprar. Ele tem que ser escolhido para usar. Uma coisa que eu queria falar também, muitas vezes o mercado, a garotada compra a prancha do Kelly, ou sei lá de quem. O Kelly pega muito bem com aquela prancha, mas aquela prancha possivelmente não vai servir para aquele cara que está comprando o modelo do Kelly, porque ele não tem a habilidade do Kelly, não tem. O Kelly, apesar de ser um cara com tamanho assim médio para maior, né? Rema muito, tem um bom preparo físico, aí o cara é pesadão, aí não aguenta. Às vezes quer usar a mesma medida. Entendeu? Mas eu acho que houve um descolamento ali no final dos anos 90, começo dos 2000. Assim, antes, eu acho que a prancha do profissional e do não profissional podia usar a mesma prancha. Entrou numa fase onde as pranchas começaram a ter muita curva, muito concave, fininha, estreita, 18 1/4, aquela coisa mínima que um Kelly usa, um teto quadrado não consegue usar. Mas o cara que está nível de surf médio ficou tentando usar. Isso deu uma degradada no sistema. Hoje em dia, as pessoas têm noção que aquilo que acontece no circuito mundial é o Circo de Soleil. E o cara não quer dar uma cambalhota mortal, o cara quer dar uma estrelinha na praia. Então, para isso, ele precisa de uma prancha mais conservadora. E o consumidor hoje já está entendendo isso. Quando eu resolvi parar de fazer prancha para o circuito mundial, algumas pessoas falam assim, parou porque... Eu parei, cara, ficou monótono, sempre fazer a mesma coisa, e os caras não testam nada diferente. Eu não sou provocado. Uma coisa que eu acho legal, antigamente eu tinha essa linha, eu tinha 60 pranchas com a galera, o Campeonato de Saquarema, primeiro, segundo, terceiro e quinto era da minha equipe, né? Cauli ganhava, Valério, Valdir Vargas, às vezes eu fazia a final. Hoje em dia eu não estou mais nessa linha, eu gosto de shapear para o cara que... João da Grande, eu tenho feito muitas ganzeiras assim de 9,6, 9,4, 9 pés para onda grande, porque o difícil de fazer... Onda gigante, não é onda grande, né? É onda gigante. O difícil de fazer a prancha é você poder fazer uma prancha grossa com 3,25, 3,5,
com as bordas finas, Exato. que encaixe, né? Sim. Que não seja aquele bordão, tu Que concorda? não seja né? Como harmonizar essa forma, Você tem que ter, como é que fala, um caimento de borda para que ela possa funcionar e entrar na parede e segurar. Sim. Ter volume ao mesmo tempo. Às vezes eu faço prancha para caras que são executivos, que querem uma marca boa, uma prancha bacana, assim, uma Ferrari, uma Porsche, né? Que sirva para ele. E o maior prazer que tem é você fazer a prancha e o cara gostar. Não adianta tu vender a prancha se o cara não gostar, né? E Exatamente. eu vejo assim que o shaper, pelo menos me considero assim, nunca falei isso, mas falar agora, né? É como se fosse um médico. Cada cara tem uma receita. E fazer prancha, para mim, é matemática. São curvas. Bota mais curva, mais solta. Mais reta, mais presa. Mais larga, mais... Então, você tem que ser o mágico ali o segredo está no diagnóstico. Está no diagnóstico. Você saber, eu pergunto sempre para o cara, quanto tempo você surfa? Quanto tempo você está parado? Você surfa com frequência? Qual é a onda que você surfa? Né? Para saber se ele é um cara que tem um preparo físico muito bom, pega bem, se fazer uma prancha mais fina, mais estreita, se é um cara... Tem feito para cara assim, bem pesados, cara assim, de 100 quilos, 90 quilos, 80 quilos. Tá? Não adianta você fazer uma prancha fina, estreita. High performance. Né? Tem que ser high performance para ele. Né? E é uma satisfação muito grande. Eu vou te dizer que fazer uma prancha para um profissional, com os anos que você tem de habilidade, por exemplo, se você pegar um surfista profissional e o cara, você vai fazer prancha com o Ricos, para você vai demorar de 3 a 6 meses para estar acertando todas. Porque o cara vai vir te orientando. E depois é uma questão de trabalho lapidando aquilo. Então, com toda a tua experiência, você chega ao diagnóstico, o cara vai dizer mais ou menos o que ele quer, se faz uma, foi péssima. Não importa que foi péssima, eu já sei o que não funciona. Aí eu faço uma certa, daí você Sabe pega em o que eu 3 faço meses. normalmente? Eu faço prancha para alguns caras que surfam muito bem. Eu peço a ele a melhor prancha dele e dali boto dentro do meu estilo. Exatamente. Aí, o erro, assim... 99% eu acerto, porque não, mas mesmo quando você erra total... Não, mas é muito difícil, mas cara. Quando você está no teu design, você sabe onde você tem que mexer. Né? E eu comparo não isso, erra duas. Sabe como é que é? É tipo uma Fórmula 1, né, cara? Sim. Tipo assim, o cara dá um pouquinho... Os ajustes são tão pequenos, né, cara? Muito assim, pequenos. Né? Assim, às vezes eu falo de 1 milímetro, 1 litro a mais, né? Como é que se fala assim? Sim, a rabeta um pouquinho, colocação de quilha. Mas, Avelino, vamos mudar um pouco Só para terminar esse assunto, eu acho que hoje o foco na prancha do surfista comum, por incrível que pareça, é muito mais desafiante do que fazer prancha do profissional. O que eu aprendo fazendo prancha para surfistas comuns, que tem limitação de preparo físico, muitas vezes falta de habilidade, não tem frequência. Cara, resolver essa equação é muito mais exigente, é muito mais difícil. Você tem que pensar na frequência que ele vai à praia, o preparo físico dele. Como é que eu faço esse cara ter uma boa experiência? O que eu aprendo ali é muito útil para o profissional, mas o que eu aprendo com o profissional não ajuda o comum a surfar melhor. É uma coisa meio de ponta cabeça. Mas eu me empolguei com essa coisa. Shapear, eu que estou bem mais velho, né? Assim, que você é mais experiente. Não, mas eu fico orgulhoso. Quem carregou uma skill durante anos sabe, né? Eu trabalho com ela. Né? Trabalho com sabe o que é aqueles 5 quilos de plana? Que não pode ela. largar o peso, né? Tem que... Mas o que eu acho, assim, hoje em dia, a gente falando mais velho, né? Mudando até um pouco a conversa, é você poder shapear. Ele é uma arte. Quando você é mais velho, você tem que ter ou a música, ou um artesanato, algum tipo de arte. Eu me enquadro no shape. É um prazer. Sim. É esculpir, né, cara? É um artesanato, né? Você olha aquela curva que você fez, aquela linha que você fez, você olha, você fica... Uau, como é que eu consigo fazer isso, né? E é legal que eu tenho... Você não se pergunta, como é que eu consigo fazer tudo tão bonito? Eu tenho uma salinha de shape em casa que me permite shapear a hora que eu quero, entendeu? Demanda. E ela é acústica, né? Então é muito... E eu lamino fora e faço poucas pranchas. Eu não... Já fiz 180 por mês, 150, 120. Não quero mais. Eu faço poucas, 20, 25, 15, 30, né? E só para... E venho direto, basicamente. O cara que sabe o que está comprando. Né? Ele sabe o que ele está comprando. E é prazeroso, né? E gozado. Ó. O meu mercado é mais para São Paulo e para o Sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, também Bahia, um pouco Nordeste. Né? É interessante, né, cara? A gente, por exemplo, assim, num determinado momento do meu trabalho, eu falei, cara, eu quero fazer
prancha para a base da pirâmide, mesmo, por iniciante. Aí eu comecei a me aventurar em outras formas de fabricar prancha, em outros materiais, comecei a fazer produtos. Aí a Decathlon nos procurou, falou assim, pô, a gente tem que importar prancha da China, vocês não podem fazer as linhas para a gente aqui no Brasil. Daí nós montamos uma fábrica para atender Decathlon. Aí eu entrei num universo diferente, porque era assim, cara, eu tenho que fazer uma prancha que tem um custo vendável para o iniciante, e eu tenho uma limitação incrível. Como é que eu faço uma prancha soft? Como é que eu trabalho com esses materiais? Como é que eu dou design nesse produto tão rústico? E isso você faz softboard de qualidade, softboard, uma prancha com bastante performance, mas que atende essa base. A gente lançou uma prancha que chama Rubbertech, é uma outra marca que nós temos, a Concept. É uma prancha que fica exatamente entre a soft e a prancha de performance de fibra. Uma prancha com bordas de borracha, fibra em cima, fibra embaixo. É uma prancha muito legal. Fabricada completamente de forma diferente. Onde a gente consegue... Novas tecnologias. Novas tecnologias, novos materiais, que eu sempre gostei muito de materiais, né? E aí você te abre um leque, você fala assim, como é que eu faço essa molecada ter uma primeira experiência positiva? Porque a primeira experiência determina. Você lembra até hoje a tua primeira onda. Eu lembro até hoje a primeira onda. Eu lembro a primeira prancha. Então eu falo assim, se eu tenho essa oportunidade de ser a primeira prancha daquele indivíduo, como é que eu faço ele ter essa boa experiência, né? Aquela experiência quando alguém fala assim, cara, minha primeira prancha foi tua. Isso me dá um prazeroso, cara. Pô, muito bom. E outra, né? A nossa profissão de shaper, de designer, né? A gente abrange muito mais coisa do que simplesmente ser... Amizade, né, cara? Isso é o ser artesão. Não é porque a gente sabe serrar, lixar e arredondar que a gente Eu acho que uma coisa que constrói muito é bons amigos, né, cara? Assim, os clientes... Tem fases das fábricas que a gente tem um grupo de harmonia, onde o produto sai... Você fica impressionado, né? Quando sai do shape, o bloco é bom... E até o acabamento final, você olha aquela peça e fala assim, é para isso que eu faço. Tenho sentindo muito prazer em fazer isso. Mas eu acho sou apaixonado por prancha. Eu acho que também o que é bem legal é assim, as pessoas que você faz a prancha, o cara gosta tanto, e aí essa troca desse prazer do cara gostar, adorar a prancha, modificou a vida dele, e também... as amizades que você faz, né, cara? Independente se o cara é um puta profissional ou se é um cara amador, né? Um cara que está começando, né? Porque quando você deixa aquele cara ter uma experiência positiva, é muito marcante. Muito rico, né? Eu costumo dizer assim que o surf é feito só de 3 elementos. Só tem 3 elementos. Tem a onda, Netuno comanda, tem o surfista, que ele é a pessoa, e nós que fazemos a prancha. A prancha. O shaper, né? O resto tudo é acessório. Nós fazemos a peça de intersecção, a que traduz os desejos do surfista do que ele quer fazer na onda. E a onda é um negócio bruto e selvagem, harmonioso, e diferente, cheio de energia. Diferente, nunca né? é o mesmo. É sempre um flerte. É sempre um namoro que pode demorar 20 segundos, como pode demorar um wipeout do lado lip. Então é um flerte muito, né? E nós... eu temos essa habilidade de fazer a peça de intersecção. Que faz esse cara fazer essa... Então, a gente é muito importante nessa relação do cara nesse universo, cara. E ter tido essa habilidade, acho que para você também, é uma dádiva, né? A dádiva de Deus, né? Eu vejo alguns shapers, tem muita gente que faz prancha... mas tem muito shaper que não tem esse feeling, Não tem esse feeling. Não tem esse feeling. Porque hoje em dia o cara acha que ele lança umas medidas lá num programa, manda usinar, outro acabar, ele nem acabou o shape, e a prancha anda. Porque a prancha deixou, ela está parada no tempo em algum lugar. A prancha é do jeito que é. A forma construtiva, você melhor que eu sabe, veio lá do final dos anos 50, até hoje é a mesma coisa. Não, mas hoje em dia tem máquina. Também não tinha plana, tem. Hoje tem surform, tem lixa, tem telinha, tem tudo. Isso é tudo ferramenta. Mas a prancha é a mesma coisa. Mas agora tem quilha que troca. Quilha que troca tem desde os anos 60. Né? O Bob Simon já fazia colocar e parafusar a quilha nas pranchas dele há muito tempo, anos 40. Avelino, uma coisa que eu queria... um momento muito importante assim dessa entrevista. Olha, Paulo, pode botar aquela foto especial, o Campeonato Mundial de Porto Rico. Muito boa, né? muito boa. Aquela foto, olha só, meu irmão. Olha que equipe linda, cara. Olha só. Aqui, ó, Rodrigo Rezende, Casca Grossa, aqui, Rico de Souza com a marca da Globo.
o Peixe, Sérgio né, cara? Peixe. Sérgio Peixe, aqui que é o... Neco Padarates. Brigitte, né? Ali é Zé Paulo. Quem tá de cabeça baixa aí? Aqui é o Dedé Fará. Pô, Dedé Fará. Você sabe o que é? O Conde e eu levamos os dois meninos para eles começarem a conhecer o que era o circuito mundial. Pô, um abraço aí pro Dedé Fará, que esse é casca... Marcos Conde não está aqui na foto, ou talvez esteja aqui atrás, eu acho que ele está aqui, porque ele é alto pra caramba. Pio, né? Tá Pio Pereira, Teco Padarates, Fábio Gouveia. Cadê o Fabinho? O Fabinho aqui, ó. Aí, que loucura. Dele, do Rogério Bastos. O Pardal. É o Xande Fontes ali? É o Xande Fontes, Flávio Boabide, Lica Caraca. Paludo. Eu tô aqui com a bandeira aí, do galera, Brasil. leva eu tenho essa bandeira aqui, eu tenho essa bandeira. Aí, vou te falar, isso daí foi o campeonato mais legal, né? Assim, Pô, que... Foi assim, eu acho que foi um marco nesse segmento do Brasil. A gente mostrou que a gente era Chegamos. casca. Só para vocês saberem, na final, você se lembra? Eu não era o melhor atleta, mas... como é que se fala? Não, os caras pegavam muito, mas ali eu dei sorte de pegar as melhores ondas, sair até antes da bateria. Não sei se. E muita gente achou que eu tinha ganho o campeonato mundial, mas fiquei em segundo atrás do André McKinney. Exato, australiano, né? Mas nem podia olhar a papeleta. Você lembra disso? Né? O Marcos Conde, você tentaram olhar a papeleta das notas, não deixaram ver, cara. O nego reclama de julgamento hoje em dia. Né? E eu me lembro também, Fábio Gouveia ligando o pai dele. Oi, pai, tudo bem? Ganhei o campeonato aqui. O cara foi campeão do mundo júnior, cara. Você tem uma ideia aqui, ó, o Fabinho, né? Esses caras todos aqui, Zé Paulo, esses caras todos aqui, depois foram para o circuito mundial e foram recebidos com, assim, todo mundo olhar e falar, esses caras são bons. Não, eu vou falar uma coisa aqui que esse evento mundial talvez tenha sido um dos mais importantes até na história, em questão de quebrar os tabus. Estou enganado? Não, com certeza. Para você ter uma ideia, talvez você não vai lembrar desse detalhe, mas é o seguinte, naquele tempo, o Mundial da ISA, o ISA Games, ele era dividido em equipes A e B, porque tinham países que não tinham número suficiente de surfistas para ter uma equipe ampla, em todas as categorias e múltiplos. Aí né? juntava. Daí eles tinham a equipe B, que era uma equipe menor, mas que podia participar do Mundial. Nós, em 86, fomos a primeira vez com uma equipe formada. Antes da gente, tinha ido 84 em Huntington o Pedro César, Pepezinho, Pedro César, e o super amigo do Rezende também. Bom, estava morando na Califórnia, os dois foram para o campeonato. O pessoal do Mundial convidou eles para fazerem parte no Mundial de Huntington, né? E aí... O pessoal da Associação Mundial da ISA mandou uma carta convite para o Paulo Issa. Falou, cara, organizem uma equipe, tragam uma equipe B para o Mundial. Vocês estão qualificados para isso. Tá? O Paulo Issa entregou para mim e falou assim, Avelino, pega você e o Conde, monta uma equipe, que vocês estão nessa de equipe, vocês dois aí, vocês com Cristal Grafite, a gente Tropical Brasil. Cara, juntem uma equipe e vão para o Mundial da Inglaterra, em Cornwall. Cara, frio pra cacete. Nós levamos a equipe B. Quando a gente voltou de lá, a gente falou, a gente não era tão ruim assim. Dá pra gente trabalhar. Quando a gente voltou, a coisa ganhou corpo. Aí entrou a revista Fluir na história, montou uma parceria com aquela marca Pacalolo, que era uma marca de surfwear de São Paulo, organizamos a equipe e a gente ia para o Porto Rico e todo ano nos campeonatos mundiais tinha a reunião anual para decidir as regras do próximo campeonato. Naquele momento, a gente era a equipe B. E a gente levou a equipe completa, uma equipe A, que só poderia ser homologada para o próximo Mundial. A gente falou, não, a gente trouxe a equipe, estamos aqui. Vai ser agora. O Flávio Boabide fez um trabalho incrível. Ele era muito bom, né? Ele era muito incrível, um trabalho incrível. Tem visto ele? Tenho, nós somos bons amigos. Manda um abraço, eu gosto muito dele. Ele é um cara assim que teve uma grande importância no Sul. Eu acho que o circuito mundial tem uma mão dele muito importante. E outro cara que a gente não pode deixar de falar aqui, que eu convidei para vir aqui, cara assim que eu tenho muito respeito, amor, Paulo Issa, né, cara? Paulo lá de Ubatuba, a primeira vez, antigamente tinha os campeonatos brasileiros, né? Sim. Via gente do Sul, Sudeste, Nordeste, né? Tudo para Ubatuba, né? Saquarema e Ubatuba. Eram as bases, eu fui campeão brasileiro em 72, na Praia Grande, e depois 73, Itamambuca, né, cara? E aí fui para o Havaí em 72 pela primeira vez.
E o que eu achei legal, outro dia, o Felipe Toledo, um abraço aí pro Felipe, Ricardinho, me deu uma prancha para o Museu do Surf Rico, né? Olha. E aí eu fui buscar lá na Praia Grande. E era justamente em frente onde tinha os campeonatos. Cara, aquilo me trouxe uma recordação maneira. E né? era muito astral, Ubatuba, né? Entendeu? Assim, só para concluir o assunto lá do Mundial, que você fez parte, conquistamos ali de poder ser equipe A já naquele Mundial, e a gente, cara, fez miséria. O Fabinho, campeão mundial, o Teco era da categoria até 15 anos, não sei se tu lembrava, eles faziam 3 campeonatos completos, geravam um ranking de 8 surfistas daquela categoria, aí fazia 2 semifinais e uma final. O Teco, dos 3 campeonatos, o Teco ganhou 2 e ficou em segundo num. Ele foi o surfista naquele campeonato individualmente que maior quantidade de pontos fez individual. Foi para a grande final. Na semifinal dele tinha 2 australianos. Os australianos, para ser campeão mundial, um tinha que chegar na final. Um abraçou o Teco da água, não deixou o Teco competir. O Teco perdeu por 1/10 na semifinal e não foi para a final. Eu me lembro que ele era o cara que estava mais chance, e o Fabinho que acabou... Não, mas o Fabinho estava voando, porque o Fabinho dizia que era igual a Baía Formosa ali, né? Porque era aquele marzinho, não sei se tu lembra aquele mar que tinha em Wilderness. Que era maravilhoso. Maravilhoso. Né? Uma semana de parecia 2 metros o Havaí, de onda, né? com aquele coqueiral que chegava na praia, né? E o campeonato rolando. Pô, lembra que a gente ficou numa base aérea... Não, a base militar. Base militar americana desativada. Teve uma noite que teve uma festa. Essa foi uma coisa incrível. Teve uma festa durante o campeonato no clube de oficiais, que ficava em cima do penhasco. Tinha um deckzão grande, assim, lá em cima. Via o mar de Porto Rico. O Ramones foi tocar na festa. Porque eles estavam fazendo um tour e tocou no lá. Porto Rico. E eles sempre curtiram surf. O organizador do Mundial falou, tá tendo um Mundial do Isa. Pô, nós vamos tocar lá. Foram fazer um jabá. Porra, que Você legal, acredita? Uma festinha, tinha uns instrumentos no canto, daqui a pouco chega o Ramones, faz uma jam session e vai embora. Espetáculo, né? Ramones. Uma coisa que eu me lembro muito, né, cara, que depois desse campeonato, o Teco Padarati e o Fabinho, patrocinado pela Hang Loose, eles saíram pelo mundo mostrando o surf brasileiro, e aí que o surf ganhou notoriedade de competitivo, né? Exato. Quando a gente, depois do Mundial de 88, eu falei para o Teco, tá na hora agora de profissionalizar, vamos ganhar o mundo, né? Então, vamos ver quem vai ser o melhor patrocinador para esse projeto. O P estava interessado, todo mundo estava interessado naquele momento no Teco. E o Fabinho já tinha o patrocínio da Hang Loose. Aí o Alf nos chamou e falou assim, cara, vamos pegar esse trabalho, vamos botar os dois juntos e tal. E aí a gente falou, então vamos botar também o Pio Pereira. E aí foi uma equipe. O Pio Pereira ia pela Natural Art, e aí o Pio, o Teco e o Fabinho foram para o circuito mundial. E eu levei os 3 pela primeira vez para a Austrália. Era a primeira vez que eles estavam na Austrália. Quando esses meninos chegaram na Austrália, eles fizeram o campeonato lá da cidade do Mark Richards, Newcastle, que era aquela siderúrgica que patrocinava o BHP, não sei o que lá. Corremos Burley Heads, corremos Cronulla. Cara, quando os australianos viram aqueles meninos surfando... Não acreditaram. Os caras tiveram capa de jornal. Os meninos eu falo, quem são esses caras? E Não, uma coisa que eu gosto de falar, muito, tenho muito orgulho disso. Esses meninos foram para o circuito mundial com pranchas brasileiras, com confecção brasileira, com roupa de borracha brasileira, com dinheiro brasileiro. Os meninos ganharam o mundo com a nossa economia do surf. Eles mostraram o Brasil integralmente. Que legal. Quem éramos nós. Entendeu? Nem os gringos dariam espaço para a gente também, concorda ou não? Não daria. Uma empresa australiana, americana, não ia patrocinar demorou muitos anos. Então, nós conseguimos um feito que eu acho incrível, que apesar de nós termos uma economia naquele tempo ainda descolada do mundo, esses caras foram representando o Brasil integralmente. Do tênis, a roupa de borracha, Mormai, Hang Loose, Tropical Brasil, Custom, marcas todas. E qual era a premiação na época? Eu estou te perguntando isso só porque que a gente competia no Guston... $10 mil. $10 mil. Eu estou assim, lembrando, quando eu fui competir na África em 75, fui eu, Michael Hall, o Randy Herrick levou a equipe, e aí eu integrei a equipe havaiana. Sim. Então, era Rena Belira, Bobby Jones, Barry Canapone, Rory Russell, Danny Keloha, né? E eu fui nesse meio aí, né, cara? Então,
gastam 500, galera, porque dava $500 para dividir todo entre mundo. 16 e todo mundo feliz, cara. Olha a doideira, entendeu? Né? Possivelmente $100 por primeiro, 75, não sei nem. E todo não mundo pagava nem a passagem, não né? pagava, e o nego gostava, cara, entendeu? Quando o Teco e o Fabinho começaram a fazer o circuito mundial era uma festa de americanos e australianos, não cabia mais ninguém. Quando esses meninos entraram, primeiro que eles começaram a ganhar todas as triagens, mas ainda não ganhavam o evento principal. Por alguma razão não conseguiam ganhar. Não deixavam, né? Eu costumo dizer que eles estavam, o Teco e o Fabinho, eles estavam à frente da geração deles no surf mundial. O mundo ainda não entendia muito bem. Quando desmembrou o QS e o CT, né, e foi em 92, o Teco foi o primeiro campeão do WQS. O primeiro brasileiro a ganhar um circuito internacional. Ele foi campeão do Mundial do QS em 92. Né? Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um circuito internacional. O Teco voltou, para você ter uma ideia, da Califórnia, vice-campeão americano da NSSA, porque os 2 últimos campeonatos ele não correu. Então, naquele momento, os americanos e os australianos falaram assim, cara, os caras vão tomar conta do negócio, vamos frear o que puder. Não, mas o nego faz isso mesmo, né, cara? E aí teve uma curva. Pô, depois vieram um Peterson Rosa, Fabinho, veio Neco Padanati, surfistas excepcionais, cara. Excepcionais. E aqui no Rio de Janeiro, cara, teve surfistas incríveis correndo esse circuito mundial. E o mundo tentou frear a gente porque a festa era deles. Como é que esses caras vão... Como é que vai entrar aqui e ganhar a nossa festa? A revista americana não mostrava. O brasileiro ganhava, não tinha uma foto. Eles que fazem a festa não vai deixar o... Não vão deixar. Agora, eu queria falar com você... Em 94 teve o Mundial aqui, né? Que o Roberto Valério fez através da Ciclone, que financiou, que patrocinou o primeiro Mundial aqui. E, aí os caras entenderam que não dava mais. Mudando um pouco, assim, da competição que a gente falou, de prancha, né? Teve um post que você fez muito interessante, eu até comentei, e que eu raramente comento, só, assim, achei muito legal a sua colocação. Traz para a galera aí como é que foi o post. Foi um comentário que eu fiz, e lógico, como tudo tem prós e contras, né? Mas o meu comentário era que era aquele da marginalidade ao ouro, porque eu consegui começar a surfar quando ainda era proibido surfar em Santos, das 8 às 6 da tarde, só podia surfar antes, quando o posto de salvamento não estava aberto, e depois, quando fechava. Então, uma pura marginalidade, né? A gente tinha essa restrição. E cheguei a ver o Ítalo Ferreira medalhista de ouro. Uma coisa, né, brilhante. E sendo ganho por um esportista com nível físico olímpico. O Ítalo é um esportista nível olímpico. O cara é cascudo. O cara é cascudo, preparamento excepcional, né? Ganhou. Não, ele é muito focado, né, cara? Focado. Esses meninos são muito fera. Mas depois eu progredi o conceito, porque eu falei assim, mas cadê o ouro, de fato? Porque quando a sua geração entregou para a minha geração um legado muito importante. Né? Abriu o caminho, mostrou o mundo, mostrou uma forma de profissionalismo, a gente foi cavando isso. Eu acho que a minha geração construiu, né? A gente tem shapers, designers, que é a escola do primeiro surfista da competição. A gente é o cara que pega o cara na fonte, depois ele vira, trabalha ele, né? E aí eu comecei a ver essa progressão, eu falei, a minha geração entregou também um legado para uma próxima geração. E foi. E daí a gente viu o surf fazer uma curva declinante no mundo inteiro, né? Mas você está falando como business, não como surf, né? Não, isso que eu quero dizer, porque é muito importante, porque durante muitos anos, assim, eu posso dizer assim, da metade dos anos 80 até praticamente 2005, de cada 100 pessoas que entravam numa surf shop, 5 pegavam onda, 95 eram admiradores. No shopping, por exemplo, de São Paulo, Ibirapuera, tinha 6 surf shops dentro. Não tem um esporte no mundo que tem 6 lojas do segmento no mesmo shopping. O Barra Shopping aqui tinha quantas surf shops dentro? Muito mais que 6. Entendeu? Por isso então, que eu te perguntei. O surf era muito Você está falando financeiramente. Financeiramente. O surf brasileiro foi crescendo até hoje, nós somos os líderes, né? Por isso que eu questionei. E aí o que acontece? De repente, toda essa esse indústria, mundo, esse universo de admiradores não praticantes encolheu. Eu acho que o surf voltou para a praia, ele voltou para dentro do mar. Ele não é mais um esporte de modinha, onde a pessoa quer se mostrar que está usando uma marca de surf. E eu acho que tem muita gente ingressando
agora, principalmente, muito mais pelo wellness, por viver bem, estar em contato com a natureza. Ou por moda também, né? Mas muito menos por moda, mas sim por ter um contato com o mar. Tanto que as pranchas que mais vendem hoje não são as pranchas de alta performance, são as pranchas para os surfistas iniciantes. De cada 10 alunos de uma escolinha, hoje 6 são garotas. O surf feminino cresceu muito. E acho que ficou... E como a praia é democrática, né? É democrática. Claro. Tem um desafio, eu incentivo muito os pais, falo assim, deixa o menino surfar, brincar, não põe ele na competição. Porque ele vai aprender aqui no raso, ninguém vai levar ele para o fundo, ele vai ter que enfrentar isso sozinho. E vai chegar lá no fundo, vai ter que aprender a olhar para o horizonte. Porque quando todo mundo está chateado na vida, para onde as pessoas olham? Quer ver o horizonte. Putz, cara, o mar, a natureza. Pô, o surfista faz isso. É a nossa praia, né? Então, esse trabalho de ir para o mar, eu acho que começou a vir mais para o wellness, para o desafio. Mas muita gente também, acho que vai, eu vejo, né, assim, porque assim, é legal, as mulheres vão, então vai mas não vai pelo aquele amor que você tem no coração, como a nossa época. Eu acho que eu tenho sentido que as pessoas estão indo mais agora porque querem realmente algo legal. Estou vendo gente de 50 anos começar a pegar aula. O Cisco Arana, de Santos, ele tem um projeto em Santos incrível, cara. Santos tem uma coisa incrível, tá? Todas as escolas de surf de Santos não cobram para dar aula de surf. São gratuitas, a prefeitura banca o sistema. Que legal. Isso é impressionante. Não, eu sei. Qualquer pessoa pode fazer aula de surf. Na escola do Cisco, tem gente de 80 anos, de 90 anos, ficando em pé em prancha. Gente que tem problema de síndrome de Down, gente que está com problema de saúde. É libertador. Daí você vê um programa desse e você fala, puxa vida, olha que coisa bacana. Então eu comecei a ver que as pessoas começaram a procurar o surf muito mais por uma saúde do que propriamente para fazer peripécias como se fosse Circo de Soleil. Hoje, quando tem um campeonato, não tem mais tanto público. A gente vê, a não ser o WCT, Saquarema. Fora isso, o campeonato estudantil, o campeonato do circuito de campeonato. Tem pouca gente assistindo, até a família dos competidores. Então, essa moda acabou. Né? Então, essa moda acabou. Falando. E essa moda do... E eu acho que agora está tendo um resgate das pessoas quererem deslizar na onda, de estar em contato com o mar. Eu costumo falar assim, você bota o filho para surfar, ele vai aprender a ser humilde, vai aprender a estar em contato com a natureza, vai ser independente. Vai ser humilde, porque o mar mostra a força dele, o cara vai ter que ser humilde, independente se ele é faixa preta ou se ele é pequenininho ou grandão, né? Ele vai saber usar a força do mar a seu favor, ele vai aprender a tomar decisões rápidas. Perdeu a prancha lá fora, o que eu faço? Eu vou... Remo para fora, sai para lá, ele tem que tomar decisões, né? Sim. Então, o surf é um esporte assim que ajuda muito, né? Eu acho que tem... assim, principalmente para o jovem pequeno, a independência de chegar no raso e ter que entrar, ter toda essa diversidade, uma onda, passar a arrebentação, está te ensinando. Você quer mesmo chegar no fundo, você vai ter que enfrentar isso aqui. Aprender os segredos do mar. A primeira escola de surf no Brasil e no mundo, acho que foi a minha. Podia existir escolas... como é que se fala assim, de competição, mas a primeira no arpoador... Ensinar a pegar onda, né? Pegar onda, foi até criticado. Era eu, Almir Picuruta, Pepe César, Ismael Miranda, Fernando Bittencourt, para a galera de graça, né? Sim. Então, era uma forma de eu devolver à sociedade tudo que a sociedade... Aquilo que a gente falou, né? Ter uma primeira experiência positiva. Né? E aí, o que acontece, cara? Era uma coisa legal, porque você ensina as crianças a ter esse envolvimento com o mar. Não tem preço isso. Esse universo do mar... Banho de sal e iodo que o mar oferece para a gente é elixir da vida, né? E também, até mais tarde, hoje em dia, né, cara, eu já estou bem mais velho que você, então o que é? Continuo pegando onda, continuo pulando corda, andando de bicicleta, correndo na fofa, eu faço múltiplos esportes, atividade, musculação, faço na casa da coluna, porque o maior patrimônio que você pode ter não é o dinheiro, cara, não é a fama, isso não vale porra nenhuma. Isso é a saúde e os amigos. E o tempo teu para você. Porque muitas vezes você tem até tempo, mas ele não é teu. Agora, quando você tem saúde e o teu tempo, você escolhe o que você faz com ele, correr na areia fofa, vou remar, vou pegar... E você tem que ter disciplina para poder, porque é fácil escorregar. Escorregar que eu estou falando é ir trabalhar, fazer... Então, eu sou disciplinado para poder ter essa qualidade de vida. E mesmo com tudo isso,
Cara, vem uma gripe, vem uma Covid, vem uma bactéria. Meu irmão, tu tá aberto aí, tem que ter humildade. Fora a mobilidade, né, Rico? A gente, como cidadão do mundo, eu não me tenho mais como brasileiro. Eu sou cidadão do mundo. Eu circulo por esse mundo. Eu moro aqui, mas eu circulo pelo mundo. Então, voltando àquela ideia do cadê o ouro, o que eu joguei como argumento, e algumas pessoas confundiram isso, acharam que eu estava falando de dinheiro. Eu não estava falando de dinheiro, eu estou falando de valores. O surf entregou um legado para novas gerações, e a minha pergunta ali é, cadê os de 18, 19, 20, 21... Por exemplo, eu vou pegar... Você começou o teu negócio de surf com que idade você tinha? Surfando ou negócio? Business. Business? Eu devia ter 10, 12. Comecei consertando prancha. O Sidão fundou a P com 18, o Alfio com 18. Eu comecei o meu negócio com 15. Entende? Negócios que se transformaram negócios importantes num segmento esportivo. Tem visibilidade, tem preponderância, fazem parte da história, mas essa molecada começou todo mundo muito jovem. O Kiko começou a fazer bermuda com que idade? Tinha 20. Não, você está falando... E os tombos que a gente já tomou? Muitas vezes, né? Mas o que eu quis questionar ali, cadê o ouro? Cadê a criatividade? Porque esses jovens que estão competindo, eles são geniais, cara. São geniais. Mas... Eles estão naquele modelo do business, do profissional. Só deles. E o que o surf ganha com isso? Fica muito fechado, Fica muito fechado. Eu acho que... Cadê os caras que vão trazer algo novo em tecnologia? Cadê os moleques que vão trazer uma marca nova que todo mundo vai querer usar porque é legal? O que é interessante, que quando eu ia viajar antigamente, eu ia lá... Primeira viagem que eu fui para 72 disputar o Mundial, quando eu fui campeão brasileiro, eu não falava inglês, fui fazer uma viagem inland, mostrando filmes de surf, voltando pela praia, e ali eu olhei aquela Califórnia ali, eu falei, cara, tanta coisa para fazer, cara, aprendi inglês, trouxe pigmento, trouxe fibra, cara, aí eu viajava, trazia as coisas, novas tecnologias, ganhava os campeonatos, então era empolgante você fazer, né, uma você coisa, estava construindo algo alguma novo. coisa legal. Aí, quando eu fiz esse comentário do Cadê o Ouro, muita gente fala assim, então por que você não fala? Eu falei, não, eu já fiz, você já fez. Cadê os que vão fazer o novo? Eu não sei o que é o novo. Trazer se eu soubesse, eu fazia. Mas eu percebo que está faltando. Está faltando. Está faltando futuro para nós. Está faltando futuro. As pranchas estão estagnadas, numa tecnologia cansada. Mas tem CNC. Isso tudo é ferramenta, cara. Que nem editor de texto, escrever uma poesia, você pode escrever com lápis, caneta, a forma que você pode botar. Se o poeta é medíocre, a poesia vai ser medíocre, não importa a ferramenta. Então, basta o cara ser criativo que ele escreve Garota de Ipanema no guardanapo, molhado ainda. E a maioria das grandes letras são feitas Vem de rompantes. Cadê o rompante criativo de uma geração que recebeu milhões de seguidores, recebeu empresas muito sólidas? Mas será que o surf profissional exige tanto deles que eles não têm tempo, eles só conseguem ver isso? Vê se você entende o que eu estou falando. Não, eu entendo. Né? De repente... Eu entendo. Mas eles estão assim... Pequeno. Eles podiam estar ganhando muito mais. Eu volto a dizer, do nosso campo, fabricação de prancha, certo? É o nosso negócio. O resto foi tudo... Ainda sabe? É dali que surge. É a indústria mais primária. Se esses caras não exigir mais dos caras que patrocinam eles, entregam 100, 150... Cara, eu quero uma prancha que chegue aqui num estojo. Eu quero uma peça que não dá para comprar. Entende? Para mostrar para o mundo uma evolução tecnológica. E sem essa evolução tecnológica, com tudo que está aí posto, dá para a gente ser purista? Dá. Mas já que vocês são a linha de frente, apresentem algo Eu acho novo também, pro mundo. eu sou super a favor do trabalho que a WSL está fazendo, a favor das grandes premiações, porque o risco é muito grande, né? Sulfat Chopo, pipeline, feed, tudo isso, né? Basta ver a última Olimpíada, né? Em Chopo. É o único esporte realmente de consequência que tive na Olimpíada foi surfar Chopo naquela condição. Ali o cara podia morrer. Os outros esportes, o cara pode fazer uma torção, quebrar um bracinho, cair do cavalo, dar um mau jeitinho. Mas, dropar Chopo, mano. Pipeline, né? Pipeline, então, é muito merecido, mas eu acho que, como futebol, eu sou a favor, de uma excelente premiação, como está sendo, excelente visibilidade, né? Mas o dinheiro, como no futebol,
o futebol do Garrincha, do Pelé, o amor que o Zico tinha pela camisa é igual o de hoje em dia dos grandes atletas? Te pergunto isso. Não, com certeza não. Não, eu acho que assim, a coisa foi por um excesso de monetização, mas eu acho que o surf está deixando uma coisa aberta, muito aberta. Ele está deixando de evoluir como instituição esportiva. Eu acho que a competição tinha que mudar. E dentro desse meu argumento, eu vejo que vai acontecer com o surf a mesma coisa que aconteceu com o surf e o skate. Chegou um determinado momento que o surf inventou o skate para poder surfar em dia que não tinha onda. O skate ganhou tanta vida própria que hoje ele é um esporte independente que está enraizado no planeta inteiro. Ele é completamente independente. Mas ele nasceu do surf, da nossa irreverência, aquela coisa toda. Eu acho que o surf de piscina vai fazer o mesmo trajeto. Ele vai se transformar em um esporte paralelo que vai evoluir tecnologicamente muito maior, porque o ambiente tem muito mais dinheiro, inclusive. Não vai acabar o surf de praia, de mar aberto, porque ele ainda é muito... Ele é selvagem, é brutal, é uma coisa de consequência. E de estratégia, e de muita estratégia. O surf no mar é um esporte de muita estratégia. Deixou de ser um esporte de brutos para um esporte de inteligência estratégica. Agora, a piscina, como tem um recurso muito maior, quem frequenta tudo e tudo planejado, mais, eu acho que o produto da piscina, a prancha do mar aberto não vai ser a que vai funcionar na piscina, e a da piscina não vai funcionar no mar aberto. Isso vai ter um desmembramento. Assim como o skate, quando no bowl mudou e foi mudando, encontrou seu espaço. Você tem surfado nas piscinas? Não. Pô, vou te falar, eu conheço todas as piscinas, né? Ali, num primeiro momento, eu achava assim que era muito artificial, que não ia ser legal, assim, tinha algo assim que eu tinha uma impressão errada. A partir do momento que eu já fui na grama, já fui em várias piscinas, mas tenho ido na Boa Vista Village, né? Sim. Cara, é um espetáculo. Sabe, eu brinco que é Maldivas brasileiro, né? Sim, brasileiro. É o reloginho, né? Que você vai lá, tem ondas maravilhosas, tudo planejado, né? E você encontra pessoas legais, pessoas bem resolvidas e faz negócio lá, o pessoal encomenda prancha. E mas você concorda que é um ambiente que vai se materializar com vida própria, muito em breve, com a quantidade de piscinas que tem? Não, eu acho, já é assim, cara. Eu até faço uma comparação. A gente levou um papo ali antes de entrar aqui na gravação. Quando eu comecei a surfar, a gente tinha um mundo, todo mundo. Eu, Otávio Bocão, Paulinho Proença, todo mundo pensava igual, gostava das mesmas coisas, gostava da mesma música, era tudo em sintonia. Uma tribo. Uma tribo fechada, né? Assim, maravilhosa, que você dividia as ideias, vivia momentos assim espetaculares. Isso você encontra na piscina hoje, entendeu? Sim, sim. Pessoas legais, pessoas bem resolvidas. Está mais paciente o negócio, está com mais paciência. Assim... Pô, eu fui surfar lá com o Ítalo, com a irmã do Medina algumas vezes. Sim. Pô, vai você, todo mundo cavalheiro. Porra, cara, você vai pegar onda de ondar e ninguém respeita. Se eu não faço impor o meu respeito para os atletas, o nego vai querer me rabiar de qualquer maneira, né? Vai ficar esperando o tempo todo. O nego vai passar por cima, zero de respeito. Na piscina, além de ter a ordem, os caras são... Vai, Rio, que aí... Pô, o respeito é espetacular, né, cara? Entendeu? Hoje em dia... mudando até um pouco, né? Na praia não existe respeito nenhum, cara, né? Se você não tiver uma prancha com boa remada e se posicionar bem, o nego tá cagando para você, vai passar... não importa quanto tempo você é dali ou pega não importa a onda, o que você fez, ainda bem que eu ainda remo bem e, pô, me faço ser respeitado, né? Mas na piscina é um ambiente legal, cara, eu já gosto de ir a São Paulo, porque ali tem bons negócios, tem bons amigos, né, cara? Assim, São Paulo trouxe para o nosso surf brasileiro um empresariado que mudou a característica do surf no Brasil. Né, e o que a gente falou ali, que você falou os 3 elementos, né? Você está lembrado que você me falou? Sim. Lá... te valorizam pelo que você faz. Você é um cara bom, você tem valor, você tem credibilidade. Credibilidade não se compra, cara. Credibilidade se constrói com décadas, entendeu? E não é com dinheiro, né? Com tempo. Com tempo, né, cara? Então, assim, existe isso em São Paulo, né? No surf, nas piscinas, os empresários. Então, é bem legal. Eu gosto do Rio de Janeiro. Eu, como sou paulistano, eu sempre me articulei muito bem lá. Né? Eu acho que São Paulo, essa onda que a gente está tendo, vão ter várias piscinas em São Paulo, né? Agora aqui no Rio também? Vai ter em Búzios, vai ter uma piscina importante também.
Então, acho que a gente poderia, nesse progresso, eu vejo que a piscina vai trazer um avanço tecnológico, tanto para o equipamento quanto para a economia. E vai ser tão independente do surf que a gente conhece quanto o skate é. Vai ter uma coisa própria. Só que eu acho que, assim como quem fabrica a prancha, mesmo quando trabalha com materiais diferentes, quer fazer a prancha igual como sempre foi feito. Julgar o surf de piscina, do mesmo jeito que você julga no mar, não dá. Vão ter caminhos diferentes. Vão ter caminhos diferentes. E eu acho que aí embarca muita tecnologia, muita coisa que vai ser possível. E novos horizontes, novas oportunidades. As pessoas poderem assistir, poderem torcer. Eu vou te falar, eu vejo garotos lá na Boa Vista Vila, eu esqueci o nome, garotinho lourinho, deve ter 10, 12... O cara arrebenta, brother. Nunca foi à praia. Sabe que essa é uma brincadeira que eu faço? Eu falo para os caras, o campeão, que vai ser campeão mundial da piscina, o dia vamos levar ele para a praia, ele vai ser um moleque, parece um pterodáctilos, assim, né? Com umas coxas desse tamanho, uns bracinhos pequenininhos, e quando você colocar ele na água, ele vai assim, essa água coça, pô. Essa água tá coçando, não, tem água viva, eu não quero cair aí. Pô, em breve estarei indo lá pro Boa Vista, porque eu fiz vários amigos lá, cara, é um ambiente legal. Muito assim, bacana. tô muito satisfeito. Esses clubes de surf que estão aparecendo, uma modalidade, Curitiba agora inaugurou uma piscina indoor, né, com água climatizada, uma onda, não é a mesma coisa do Boa Vista e tal, mas uma coisa que o cara pode fazer o ano inteiro. E o que é legal da piscina também é que a maioria dos atletas são iniciantes, sabia? Tem um estudo, né? Quem aparece são os profissionais. Sim. O Ítalo, a galera que surfa bem, mas a maioria lá são os garotos que estão aprendendo. Sim. Então vai trazer novas novidades. O campeão mundial de piscina vai ter de 13 a 16 anos, que nem no snowboard. Não vai ser um cara com 20 e poucos anos. Avelino, qual o recado que você vai deixar para a nossa geração aí? Porque eu vou te falar, achei muito bacana esse papo assim, assim raiz, né? Assim, assim. Olha, eu quero que as pessoas, eu quero provocar as pessoas a pensar no futuro. A história é muito boa, a gente construiu muitas coisas, então somos bons exemplos, mas cadê o ouro? Quando eu falo, cadê o valor do que você está fazendo? O que você quer ser nesse meio? O que você quer construir que vai ter representatividade? Qual o legado que você quer deixar? Qual é o legado, cara? Você que tem 16, 17, 18 anos, que é apaixonado por fazer algo, eu não sei se você vai fazer um aplicativo, se você vai montar uma empresa de boné, se você vai fazer uma prancha tecnológica diferente. O que você vai fazer? O que você vai fazer que você possa colocar toda a tua emoção naquilo, independente construir. Do dinheiro, mas que gere valor. E aí sim, com valor alto, o dinheiro vem ao caminho e financia o processo todo. Porque o dinheiro está aí. Porque isso é uma jornada, faz a ferramenta. Uma jornada que... Uma jornada de vida. E vou te falar, e a gente que está mais velho, a gente tem, cada um na vida tem uma sua missão, né? Sim. De se melhorar, de deixar algum legado para novas gerações, é o que a gente deixou. Eu fico muito feliz de ter recebido algo da tua geração, os inputs que vocês me deram, a elegância que vocês me apresentaram, a loucura que também vocês apresentaram, porque aquela irreverência muito bom, né? Falta hoje. Está todo mundo muito certinho. Eu não estou dizendo que irreverência o cara tem que ser louco ou drogado. Não, muito pelo contrário. Ser irreverente. Atitude. Ser diferente. Querer ser alguém que você olha e fala assim, aquele cara pega onda. Né? Chegava no metrô de Tóquio, olhava lá na outra ponta, um surfista ali, se cumprimenta de longe. Chega no metrô de Paris. Se conhece, né? Você se reconhece. Tinha identidade. Essa identidade pasteurizou. E não pode. E esse é o ouro e o valor. Construa a tua imagem. Não queira ser igual... a todo mundo. Ao cantor de pagode, ao jogador de futebol. Não, seja surfista. Seja o que você queira Agora, ser. não precisa ser o surfista dos anos 70. Não precisa ser o de 60. Quem é esse cara hoje? Quem é você hoje? Deixou uma missão legal para a galera aí. Aí eu queria aproveitar e agradecer a tua presença aí. Queria agradecer Sense, a água sanitária que boa também, o Gourmet. Pedir aqui para o Gourmet, vamos degustar um Gourmet? Vamos, com certeza. E depois vamos ter o Açaí Rico também. E lembrando, 45 lojas do Zona Sul, muito bom, bacana, né, cara? Parabéns, você é sempre inovador, né, cara? Cara, você tô feliz, cara. Aqui, ó. Aprendi e aprendo. Nossa, coisa linda. Aqui, ó. Nosso Gourmet aqui. Lindo, lindo, lindo. Muito bom. E o que é gozar, todas essas coisas que a gente constrói, Deus manda isso pra gente, tá no caminho da gente. A gente é que nem o cara, o bom jogador de futebol, ele tá na área, sabe jogar, vai vir o gol para ele fazer, tudo tem na hora certa, né? Eu acredito que primeiro você tem que realmente sonhar, desejar
e se perguntar muito, o que, que eu posso fazer de diferente? O que está faltando? Agora, se você não faz esse ciclo de se provocar, você não vê as oportunidades. E também está pronto para realizar o gol, né, cara? Porque se você ficar deitado ali esperando só a coisa acontecer, não vai acontecer. Passividade não acontece. Isso aí. Com passividade, galera, só então, problema. obrigado à GR, obrigado à nossa equipe aí. Ia te falar, aqui inauguramos um novo estúdio. Pô, ficou muito bom, hein, né, cara? Ficou legal, porque a gente faz aqui na GR, são quase 100 clientes aqui. O nosso é o único personalizado, botamos nesse estilão aqui de surf. Tô na praia, né, cara? Cara, eu fico feliz, cara. Que dádiva a gente teve na vida, né? Muito de bom. gostar de surf, o surf gostar da gente. Porque ele foi generoso com a gente. Às vezes eu penso que ele foi mais generoso comigo até do que eu com ele, cara. Mas a gente agradece tudo que esse universo, essa jornada do surf, né? E você que está gostando do nosso trabalho do Aloha Podcast, se inscreve no YouTube, se inscreve no nosso canal. Ano passado nós nos comunicamos com 25 milhões de pessoas, né, cara? Uau. Já é um número, e esse ano pretendemos maior, né? Agora também estamos no Globo Esportes também, né? Está contribuindo muito para essa conscientização de onde viemos e para onde vamos. Porque aqui eu faço questão de trazer pessoas... Aqui, muitos são meus amigos, mas aqui a pessoa tem que ser o valor, ele tem que ter deixado um legado, seja se é um grande jornalista, se é um grande músico, se é um grande surfista, tem que ter feito algo para que mostre que o surfista é inteligente, né, cara? O surfista é um cara diferente, né? Um cara expressivo, que tem um feeling diferente, né? Então, são esses que eu quero aqui no Aloha Podcast. Muito obrigado. Falou? Rico, Aloha. muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês aí.